A paz do Senhor, amados irmãos, a paz do Senhor, queridos. Sejam muito bem-vindos aqui no Conecte-se com o Senhor, na comunidade Conecte-se com o Senhor, no nosso canal. Nós estamos aqui todos os domingos, às 10 horas da manhã, sendo ministrados, ministrando, refletindo. Na nossa igreja, lá na nossa querida ADL, nós temos o costume de debater alguns livros nas escolas bíblicas com foco em discípulos, em gerar, ser, desenvolver a visão do cristão em ser um discípulo. E já, estamos aqui há 7 semanas sendo ministrados, sobre o livro Somos Todos Sacerdotes. Afinal de contas, um discípulo, ele precisa entender o seu chamado. E o nosso chamado é que todos nós fomos chamados para ser sacerdotes. Então você é um sacerdote cristão, você é chamado para ser um sacerdote no seu lar, na sua casa, na empresa onde você trabalha, aonde você estiver. Deus te chamou para ser um sacerdote. Nós hoje vamos estudar o capítulo número 7. Esse capítulo é tão rico, tão precioso, que nós vamos dividir em duas etapas para o vídeo não ficar muito extenso. E eu vou pedir que você tenha atenção absoluta, porque nós vamos falar sobre a eloquência do sacerdócio cristão. A eloquência, o que é eloquência? Eloquência é a capacidade da gente comunicar, falar, conversar, argumentar, influenciar outro. Então, o autor do livro vai nos levar por um caminho que é muito importante para a nossa reflexão, para o nosso dia a dia, para o cumprimento do nosso chamado como discípulos e sacerdotes do reino de Deus. A gente sempre apresenta aqui um acordo, né? O acordo é estabelecer, isso é uma escola bíblica de discípulos, né? Pessoas que querem se parecer com Jesus, seguir Jesus e ministrar o evangelho de Jesus para outras pessoas. Então nós estamos num grupo de estudo, você deve perguntar, deve compartilhar aí as suas dúvidas, comenta aí, deixa aí no comentário, ao longo da aula vai perguntando, vai falando, a gente sempre se esforça aí para estar respondendo aos irmãos. Deixe o seu like já, por favor, já deixe o seu like, curta, comente, compartilhe e se inscreva na nossa comunidade Conecte-se com o Senhor. Nós estamos aqui, é claro, ainda nos primeiros passinhos, mas compartilhando um conteúdo que é bem relevante. Então vamos lá. As orações do sacerdote cristão. Se eloquência é comunicação, então o sacerdote precisa desenvolver a sua comunicação. E é isso que o autor começa falando nesse capítulo. Feito toda a preparação necessária e percorrido o caminho do louvor que nos leva à presença de Deus, o que vem agora? Então nós vimos até aqui várias coisas importantes, que o sacerdote tem que se despir de toda idolatria, de toda contaminação, e ele tem, na última aula especialmente, a gente viu que o sacerdote ele tem um processo de adoração, um processo de louvor. A gente viu que a palavra louvor no português, na verdade, tem 7 palavras em hebraico que representam distintamente cada uma das etapas do louvor. Mas depois de ter realizado esse caminho, ele é necessário que a gente pergunte o que vem agora, E o autor diz: ele, Deus, quer comunhão com os seus sacerdotes, e comunhão exige comunicação. Na igreja a gente já conversou várias vezes, E a gente entendeu que nenhuma relação sobrevive sem comunicação. Às vezes um casamento ele é destruído por quê? Ele é destruído porque há indiferença. Às vezes pais e filhos são destruídos a sua relação, por quê? Porque ali há uma
ignorância a respeito do outro, uma indiferença a respeito do outro, uma ausência de comunicação. Então, nenhuma comunicação sobrevive à indiferença, ao silêncio e ao descaso. Assim também a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus não sobreviverá se não houver comunicação, se houver indiferença, se houver descaso, se houver silêncio. É necessário, Deus deseja uma comunicação fluente entre nós. Então a gente vai ver aí que o que deveríamos fazer quando nos achamos na presença de Deus é conversar com Ele. Desculpe, para alguns de nós é difícil entender essa perspectiva da oração sendo uma conversa com Deus. Para alguns de nós somos ensinados, talvez através da nossa cultura de rezas, de repetições, de palavras bonitas. A gente acha que a eloquência do sacerdócio está de acordo com as palavras que ele comunica. E aí a gente fica procurando palavras muito difíceis, procurando uma relação, né, de palavras que se encaixem, que sejam palavras muito cultas, quando na verdade não é essa a percepção da oração e não é assim que conquistamos a eloquência do sacerdócio. O sacerdócio não está definido nas palavras bonitas, mas na comunicação eficiente. A Bíblia chama essa conversa, esse bate-papo com Deus de oração e nos garante que se começarmos uma comunicação com Deus, Ele nos responderá falando conosco. Então, a oração é esse diálogo com Deus e a Bíblia nos garante que se nós falarmos com Ele, Ele nos responderá. Não é fantástico isso, querido? Então, a gente imagina que a oração, ela precisa de muita coisa, mas a verdade é que a oração precisa da entrega de um coração. Olha o que Jeremias 33:3 vai dizer: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha só, então a palavra está dizendo que se você buscar ao Senhor, se você o invocar, se você o perguntar, se você conversar com Ele, Ele vai responder você e ainda vai anunciar a você coisas que você não sabe. Às vezes eu imagino que por conta do linguajar das traduções bíblicas, a gente tem dificuldade de falar com Deus, porque as palavras traduzidas, né, a maioria das traduções mais antigas, principalmente, elas trazem um português muito rebuscado, difícil às vezes até de se entender, palavras que a gente não costuma falar. E a gente imagina que Deus se comunica assim, mas isso não é verdade. A verdade é que Deus escreveu sua palavra através de homens simples. A maioria dos homens eram pessoas simples, pessoas que viviam e que tinham a sua ligação direta com Deus, a sua comunicação direta. E nós vamos ver muito isso aqui hoje. Então, quanta ignorância seria dissipada, ou seja, quanta ignorância a gente poderia ser, né, curado dessa ignorância, tanto a ignorância de não saber, quanto a ignorância da nossa vida, das nossas posturas, se falássemos com Deus e permitíssemos que Ele falasse conosco. Então olha só, se Deus está dizendo aí em Jeremias 33:3, que se a gente falar com Ele, Ele vai nos responder e vai nos anunciar coisas que a gente não sabe, coisas muito grandes. Olha, quanta ignorância, quanta falta de sabedoria, quanta falta de entendimento, quantas coisas que a gente não sabe, que a gente poderia saber se simplesmente pudéssemos, simplesmente fizéssemos, né, cumpríssemos, melhor dizendo, a comunicação com Deus. O problema é que a maioria dos cristãos vê a oração como uma forma simplesmente de pedir favores. É uma lista de petições e a gente chega para Ele e só pede, mas não vê aquele momento de oração como um ato de relacionamento, de comunicação. Então talvez seja útil, diz o autor do livro, eu achei muito sensacional, examinar a variedade das orações,
de 10 sacerdotes na Bíblia. É isso que a gente vai fazer hoje aqui. Então nós vamos estudar 10 sacerdotes e as suas devidas orações, para identificar neles qual era o componente da eloquência do seu sacerdócio, da eloquência da sua comunicação, como a sua comunicação fluía com Deus e por que essa comunicação fluía. Então nós vamos ver, na verdade, hoje 5, e no próximo domingo nós vamos ver a segunda parte do capítulo 7, com mais 5 sacerdotes, com mais 5 exemplos desse sacerdócio. Então, o primeiro modelo aí é a oração de comunhão de Davi. Olha só, a gente vai citar aí o capítulo 23 de 1 Samuel. Primeiro, Davi consulta, né? Vamos ler o texto. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Keila era uma cidade que estava sendo combatida pelos filisteus. Davi, nesta época, estava já fugindo de Saul, porém ele vai e consulta Deus. E quando ele consulta Deus, ele vai com... Deus diz: olha, vai lá, livra Keila. E ele fica ali naquela cidade de Keila. Os irmãos, as pessoas de Keila pedem para ele ficar. Porém, no andar da carruagem, como se diz aí, a partir do verso 10, aí já acontece uma outra condição. Davi vai fazer uma nova oração. Orou Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo, e dize o Senhor, e disse o Senhor: descerá. Então o Senhor respondeu para ele: sim, Saul vai descer, sim, Saul vai até você. É verdade o que estão dizendo por aí, porque Davi ouviu que Saul, que estava o perseguindo, iria até Keila e que ali ia em busca, né, de Davi para prendê-lo, feri-lo, matá-lo. E aí Davi vai e consulta Deus: ele vai vir mesmo, Deus? Aí Deus diz: ó, ele vai. Aí no verso 12, Davi ainda continuou falando com Deus. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Davi tinha duas dúvidas: se Saul viria e se os homens de Keila, da cidade de Keila, que tinham sido salvos por ele, se esses homens iam livrá-lo ou não. Perceba que Davi está aqui falando algo que não é espiritual. Davi não está sinalizando, não está conversando algo com Deus a respeito das coisas necessariamente do reino, mas a respeito da sua própria vida. Então Davi estava se comunicando com Deus acerca de eventos naturais. É verdade que nós temos que ter uma perspectiva espiritual, mas é verdade que o diálogo e a comunicação com o Senhor, ela precisa ser plena, completa, continuada. E Davi estava colocando ali diante de Deus aquela condição que ele estava vivendo, tanto para ele ir quanto para ele ficar, se Saul ia vir, se ele deveria ir lá em Keila, se ele iria vencer os filisteus, se Saul ia pegar ele, se os irmãos de Keila, né, as pessoas de Keila iam entregar, enfim. Davi estava pedindo orientações a Deus. Então, quando um sacerdote cristão está na presença de Deus, ele não precisa de uma agenda artificial ou uma linguagem especial. Alguns acham que precisa ter determinados temas, que não podem abordar tais temas com Deus, ou mesmo que precisa de uma linguagem toda especial. A verdade é que Davi falava com Deus da mesma forma que falava com um de seus soldados. Nós deveríamos fazer o mesmo. Sabe, queridos, porque essa geração, ela tem algo muito especial, ao meu ver. Essa geração tem algo especial porque ela consegue identificar o que é fake.
Ela consegue identificar o que é mentiroso, o que não tem cheiro de verdade. E por isso eu vejo que é um tempo que Deus está movendo essa geração e vai mover esse tempo sim para um profundo avivamento, porque Deus também age assim. Deus, ele não pode sentir cheiro de naftalina, de religiosidade, de fantasia, de uma relação superficial. Deus quer que nos apresentemos a Ele da forma mais integral, mais verdadeira, mais real. As nossas palavras precisam ser palavras, o nosso tom de voz, as nossas expressões precisam ser verdadeiras diante de Deus. Uma coisa que eu sei, do pouco que sei de alguma coisa da vida e de Deus, é que Deus não tolera maquiagens, Deus não tolera fantasias, Deus não tolera fingimento. Então nós precisamos nos apresentar a Ele como somos, com a verdade do nosso coração e com as palavras mais simples ou as palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia. Deus se interessa por nós e vai alegremente conversar conosco sobre qualquer assunto importante para nós num determinado momento. Então, se tem algo que é importante para você, use esse assunto para conversar com Deus, coloque esse assunto diante de Deus, ouça Deus a esse respeito, consulte Deus, né? Veja como Davi agia. Davi consultava Deus em relação a todos os seus passos. Eu penso que um dos maiores problemas que a gente tem é que nós não consultamos Deus. Então o autor, ele vai dizer, relaxa na presença de Deus, converse com Ele como você faz com um amigo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a eloquência da oração é que a gente precisa relaxar na presença de Deus. Tem gente que tabula tudo, tem gente que faz, todo um ritual, uma liturgia. É respeitável isso, pode parecer uma ação de temor, é entendível, mas isso não pode substituir a verdade da relação, a comunicação da relação, de uma amizade, de uma comunhão que Deus quer estabelecer com você. Não há nada que poderíamos dizer que chocaria Deus. Não tem nenhuma palavra que saia da sua boca que Deus ainda não conhece. Não há nenhuma necessidade nos pressionando que Deus não tenha interesse em ouvir, em conversar, em falar conosco sobre isso. Ele pode responder as perguntas do nosso coração, seja a respeito da família, do trabalho, do relacionamento e sobre o nosso próprio entendimento com Deus. Então o autor vai dizer aí, que tolice é pagar o preço para vir à presença de Deus e então esconder os verdadeiros sentimentos do nosso coração sobre uma máscara de espiritualidade. Somos seres naturais com qualidades espirituais. Olha, a primeira coisa para a gente estabelecer comunhão com o Senhor, então, para a gente ter eloquência na nossa fala, é que nós precisamos ser honestos com Deus. Nós precisamos apresentar para Deus quem verdadeiramente nós somos, nossos medos, fraquezas, dificuldades. Não precisamos montar um cenário, não preciso falar, orar como o irmão Joãozinho ora. Eu não preciso fingir para Deus. Ei, Deus quer ouvir você. Ele ama a sua voz, o seu jeito de falar. Ele ama você do jeito que você é e quer que você fale para Ele como você é e dá do teu coração. A gente vai ver agora o segundo modelo. O segundo modelo, e aí só para fechar o primeiro, deixa eu voltar aqui. Honestidade é eloquência para Deus. Então, se você quer ser eloquente para Deus, não precisa usar palavras bonitas. Seja honesto com Ele, amém? Então, vamos para o segundo modelo agora. Então, o segundo modelo de oração, a gente vai ver a oração de confissão de Daniel. Muito forte isso aqui. Daniel 9:3-6 diz assim: voltei o rosto ao Senhor Deus,
para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Na verdade, eu estou lendo aqui só o verso 3, mas nos versículos seguintes, Daniel confessa os pecados do povo cativo de Deus, como se fossem os seus próprios pecados. Ele é bastante específico em sua confissão e parece seguro de que Jeová o perdoará e que Jeová perdoará. Então, quando Daniel se apresenta a Deus, Daniel se apresenta confessando pecados do seu próprio povo. É muito interessante isso, porque uma das razões para que muitos sacerdotes cristãos se sintam desconfortáveis na presença do Senhor é o fato que esse seja o momento no qual temos mais consciência do pecado. Pois, quando estamos na presença de Jesus Cristo, aquele que não tem pecado, seus atos puros, como uma enorme lente de aumento, refletem de volta para nós toda a nossa deformidade, mancha, escoriações do nosso corpo. A verdade é que muitas pessoas fogem da comunhão com Deus, fogem dessa relação, porque assim como Adão fugiu e Deus foi até ele e perguntou: aonde tu estás? Muitos de nós, quando estamos diante da presença do Santo, daquele que é puro e perfeito, a sua presença ilumina, como diz o autor, coloca uma lente de aumento sobre nossa deformidade, sobre as nossas manchas e escoriações. E isso é incômodo, e isso é desagradável se você parar só nessa parte, porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos o nosso pecado. Quando nós estamos diante de Deus, nós reconhecemos o nosso pecado. Eu costumo dizer e gosto de pensar que a relação com Deus é como se estivéssemos num túnel escuro e a gente olhasse para as nossas vestes e como está tudo escuro, nós não conseguimos enxergar que a nossa camisa, que a nossa veste, que a nossa roupa está melada de ketchup, de mostarda, da comida gordurosa que a gente comeu ontem, está melada de graxa e de sujeiras, do pecado que a gente foi cometendo e das agressões que a gente foi fazendo, do sangue que a gente derramou no coração das pessoas e às vezes no coração do próprio Jesus. E a gente não consegue olhar, a gente pensa que a roupa está limpa, no escuro a gente pensa que está tudo bem, mas de repente nesse túnel escuro vem uma grande luz e aquela luz é Jesus, e aquela luz é tão grande e é tão forte que nós pouco conseguimos decifrá-la, olhá-la, mas a gente é forçado, até mesmo pela dimensão daquela luz, para olhar para nós mesmos e nós começamos a ser surpreendidos por nossa sujeira, pela sujeira que está nas nossas vestes, pela nossa deformação, pelas manchas que existem em nós. Então, conscientes da santidade dele, também somos cientes de que não somos santos. Vou repetir, conscientes da santidade dele, também somos cientes, tomamos consciência de que não somos definitivamente santos. Nenhuma maquiagem ou roupa que cobre tais deformidades dos olhos dos outros funciona quando estamos na presença de Deus. Oh, meu Pai! Olha, às vezes a maquiagem, a roupa que você usa pode encobrir deformidades, pode encobrir pecado diante dos olhos das outras pessoas, mas diante dos olhos do Senhor, não. Diante da luz poderosa de Deus sobre nós, diante dessa relação, dessa intimidade, é impossível encobrir o nosso pecado, as nossas deformidades, as nossas manchas. É impossível. Olha o que Hebreus 4, um verso muito conhecido, mas é uma revelação de Deus aí que o autor traz. Porque em Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes.
e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Beleza? A gente já sabe disso, a palavra de Deus é viva, ela discerne, ela separa, ela nos olha e nos esquadrinha por dentro, divide pensamentos de intenções. Mas olha o que diz o verso 13: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Meu irmão, sabe o que está dizendo aí? Que diante de Deus, diante do Senhor, e o Senhor é a palavra viva, nós ficamos descobertos. Tudo está diante dos seus olhos. Então o autor vai dizer: sabemos que Jesus é a palavra viva de Deus. Quando estamos em sua presença, então o nosso pecado é revelado. Olha só, querido, quando estamos na presença de Deus, quando verdadeiramente entramos na presença de Deus, é aí que o nosso pecado é revelado. Agora, essa revelação não vem para impedir a nossa entrada, como muitos pensam, pois já estamos na presença dele. Nem para nos condenar, pois já fomos aceitos por ele. Então, para que nos vem esta revelação? Por que é importante essa revelação? Por que Deus providencia essa revelação do nosso pecado, de acordo com Hebreus 4, diante da sua presença? A revelação viva nos dá a oportunidade. Preste atenção que isso é muito poderoso. A revelação do nosso pecado visa nos dar a oportunidade de admitir, confessar e ser purificado de tudo que parece pecaminoso quando estamos perto de Deus. Uau! Irmãos, sabe por que nós fomos impactados com essa percepção do conecte-se com o Senhor? Porque nós fomos impactados pela revelação de que somente diante de Deus nós somos verdadeiramente transformados. Uma vida cristã religiosa, onde não há intimidade, conexão, relacionamento, comunhão com Deus, é uma vida cristã fracassada, onde o pecado prevalece e permanece, porque somente quando nos relacionamos, quando entramos nessa presença, podemos verdadeiramente contemplar o nosso pecado, e acontece algo diante dessa contemplação, porque Deus começa a agir para purificar o nosso pecado. Olha só, o autor vai dizer assim: não hesite nem por um só momento em confessar pecados quando você for conscientizado deles. Quando você entra na presença de Deus, Deus vai te conscientizar do teu pecado. O Espírito Santo vai trabalhar para isso. Tudo o que é necessário para erradicar, ou seja, retirar o nosso pecado, nos curar do nosso pecado, está presente em Deus. Não é a nossa força, não é o nosso esforço, mas é essa relação, essa intimidade com Deus que tira o pecado de nós. Ele simplesmente vai dizer aqui, Deus não espera que você purifique a si mesmo. Não é você que se purifica. Ele simplesmente quer a sua permissão para purificar o pecado de sua vida. E ao que parece, a permissão está em justamente entrar na presença dele. Você reconhece o seu pecado e aí você diz: Senhor, me purifica. Olha o que 1 João 1,9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu creio nessa palavra, por isso precisamos entrar na presença de Deus para dizer: Senhor, mostra o meu pecado, eu confesso o meu pecado, revela o meu pecado para mim, me conscientiza agora do meu pecado e eu confesso diante de Ti. E a palavra diz que quando nós confessamos, nós somos perdoados e purificados, não somente perdoados, mas perdoados e purificados. Por isso, você quer ter eloquência diante de Deus, você quer ter eloquência com Deus,
Confessar é eloquência para Deus. Por isso Daniel entrava diante da presença de Deus confessando. Confesse o seu pecado diante de Deus. João vai dizer que aquele que diz que não tem pecado é mais mentiroso. Jesus diz para aqueles fariseus que estavam questionando a respeito da cura do cego, e quando Jesus disse para aquele cego: olha, porque você era cego, você agora vê, e agora você está salvo. Aí os fariseus pegam e questionam: então nós que vemos somos pecadores? Aí Jesus realmente responde para eles: porque eles veem, porque eles se acham sãos, porque eles acham que sabem, eles estão em pecado. Mas se eu me reconhecer, se eu me ver como pecador diante de Deus, eu recebo a purificação do meu pecado, a transformação que eu tanto preciso. Olha quanto é forte isso, querido. Que você aplique, que você confesse, que você se permita purificar do seu pecado. A gente vai agora para o modelo 3, é a oração de submissão de Jeremias. Segura aí na cadeira, não desliga o vídeo não, segue em frente, irmão. Segue em frente, porque tem gente que quando vê essa palavra submissão já quer fugir. Mas fica firme, você foi chamado para ser sacerdote. Jeremias 10, 23, 24 fez uma oração que eu quero perguntar a você aí, se você tem coragem de fazer essa oração. E Deus te chama para essa oração. Mas olha que oração, meu irmão. Ele diz assim: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Olha a oração de Jeremias. Ele primeiro está dizendo: Deus, eu não sei de nada. Castiga-me na medida da tua misericórdia. Ah, meu Deus. Será que você tem condições de fazer essa oração? Pedir a Deus: Senhor, castiga-me, corrige-me. Meu Deus. Esse profeta havia aprendido a futilidade do homem, tentando determinar os seus próprios passos, pois somos basicamente incapazes de guiarmos a nós mesmos, porque somos criaturas de hoje, sem qualquer conhecimento do amanhã. É imperativo, é importante que deixemos a liderança das nossas vidas nas mãos do único que conhece o fim desde o princípio. Jeremias, quando faz essa oração, Jeremias está confiando que Deus conhece o fim desde o princípio, que ele não conhece nada, não sabe nada, mas Deus conhece tudo e sabe tudo. Essa foi a base da oração de submissão de Jeremias. Ele não gostava da presente circunstância. Jeremias estava diante de uma calamidade. Babilônia tinha derrubado Israel. E ele estava muito perturbado pelo que via acontecendo na sociedade ao seu redor, mas ele fez uma oração de submissão às mãos e à vontade de Deus, sabendo, como depois foi escrito, né? Ele sabia o que em Romanos viria a ser escrito, obviamente, séculos antes, né? Jeremias é séculos antes de Romanos, mas Jeremias sabia o que hoje nós sabemos em Romanos: que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Meu irmão, você crê que todas as coisas acontecem, que Deus age para prover o bem daqueles que amam a Deus? Então, se você crê, querido, qual a dificuldade de se submeter? A gente às vezes não quer se submeter à vontade, não quer reconhecer nossa necessidade, nossa pequenez diante de Deus. Mas sacerdotes precisam rapidamente submeter suas vidas e caminhos a Deus quando estão na presença. Então, quando entramos na presença de Deus, nós precisamos crer e confiar, precisamos ouvir
nos ouvir orando como Jesus orou. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Essa é a oração da submissão plena. Submissão, porém, não é esforço. E nós vamos falar um pouquinho mais na frente, mas submissão é o segredo para andar em íntima comunhão com Deus. Deixa eu te dizer, se você não tem um coração submisso, jamais você andará com Deus. O seu sacerdócio será limitado, impedido será a tua oração, porque Deus se move, Deus se apresenta diante de um coração submisso. É um princípio do reino, é a submissão. Se você quebra a submissão, você quebra toda a condição de se aproximar, de se relacionar com Deus. Deus não impõe, Deus, ele estabelece autoridade ao coração submisso. O tipo de oração que dá ordens a Deus é tolice, diz o autor, e eu acrescento, no mínimo é tolice. Nós não vemos as coisas pela perspectiva dele, não conseguimos ver o que ele vê, não entendemos os planos que ele tem reservado para as nossas vidas. Quando exigimos que as coisas aconteçam do nosso jeito, automaticamente nos retiramos da vontade dele e do caminho que ele preparou para nós. Por isso, a maior tolice que existe é impor algo a Deus. Nós temos que ter um coração submisso para dizer: Deus, faça a tua vontade, apresenta a tua vontade para mim. Diante dessas circunstâncias, qual é a vontade que tu queres que eu faça? Qual é a tua vontade? Para onde tu queres que eu vá? O que tu queres que eu viva, Senhor? Submissão a Deus não deveria ser através do esforço, pois quando estamos em sua presença, o que nos impulsiona é o amor e não a força. Certamente podemos nos submeter ao amor, especialmente ao amor divino. Ele tem o melhor em vista para nós e o poder e a autoridade para realizar em nós tudo o que ele planejou. Meu Deus, uau! Irmãos, veja que é o amor, a gente precisa entender que é uma submissão amorosa ao pleno amor de Deus. Não é uma submissão à força, mas é uma submissão ao amor. Então é um desejo voluntário de dizer: Deus, faz a tua vontade. Por que eu faço isso? Porque eu reconheço, como Jeremias, eu é que sei que os pensamentos tenho a vosso respeito. Jeremias ouviu isso de Deus, né? Diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então eu tenho que crer que os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus, que os pensamentos de Deus são de paz, mesmo quando o caminho parece ser um caminho de guerra, mesmo quando o caminho parece ser um caminho de perda, e é caminhos de perda geralmente, mas dentro dessas todas as circunstâncias, Deus está provendo o melhor para nós, na ótica, no olhar, no pensamento, na visualização do próprio Deus, daquilo que é eterno, não da nossa ótica limitada e pequena. Como crianças imaturas, não podemos saber os planos de Deus para as nossas vidas. Entretanto, enquanto vivermos como filhos submissos, esses planos automaticamente se desenrolarão de acordo com nossa maturidade. À medida que eu vou crescendo, Deus vai provendo os seus planos para nós. E isso depende de sermos filhos submissos, assim como o recém-nascido é submisso diante do Senhor. Ele está formando nossas vidas, nós apenas a vivemos. Por causa disso, precisamos constantemente fazer orações de submissão, pois a maioria de nós se submete mais às circunstâncias e aos problemas do que ao que Deus tem planejado para nós. Uma das razões para que alguns sacerdotes cristãos passem tanto tempo, olha que forte, lutando contra atividades demoníacas é o fato de não viverem totalmente submissos a Deus. Eles vivem como desgarrados ou retardatários do rebanho. Todo tipo de predador os vê como vulneráveis. Presta atenção que isso aqui é um princípio do reino importantíssimo. Sabe o que acontece quando você não se sujeita a Deus?
Você é visto no rebanho como alguém que está retardatário, como alguém que está isolado, fora do rebanho, e por isso você é uma vítima, pode ser uma vítima, está vulnerável ao predador, ao inimigo. Muitas pessoas não conseguem vencer vícios, não conseguem vencer pornografia, prostituição, pecado, são até impelidas pelo diabo, são envolvidas pelo diabo. Por quê? Porque elas não se sujeitam. Olha o que o apóstolo Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o diabo, ele foge diante da minha submissão a Deus. Quanto mais submisso a Deus eu estou, mais livre das garras demoníacas eu também estou. Por que muitos não conseguem ter uma vida de vitória cristã? Porque não há submissão na sua vida. A falta da submissão compromete a sua trajetória, a sua jornada, e faz com que você seja um alvo fácil para ser atingido pelo diabo. Submissão à vontade de Deus é resistência ao inimigo. Quanto mais completamente nos rendemos ao Senhor, mais plenamente Ele pode trabalhar em nossas vidas. Será que você entendeu isso? Então, se você quer ser eloquente diante de Deus, se você quer ter uma comunicação eficiente, submissão é eloquência para Deus. Nós vamos agora para o modelo 4. É a oração de petição de Elias. Olha que forte, irmão, isso aqui. Elias sabia orar, né? A gente vê várias passagens e a gente vai citar apenas uma. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias. A alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Quando a gente lê as histórias de Elias, a gente vê que Deus o ouve, e é impressionante. E às vezes a gente pensa, Deus o ouve porque tem ele é o queridinho de Deus, será que é isso? A verdade é que Elias sabia como pedir coisas específicas a Deus. O relacionamento dele com Deus era tão forte que parece que ele sabia qual era a vontade e orava exatamente por ela. A verdade, queridos, é que o segredo da petição realizada por Elias e para nós também é pedir a vontade de Deus. Olha que coisa interessante que eu nunca tinha me atentado. Uma das passagens mais marcantes de oração de Elias é que Elias orou e parou de chover, e depois orou e voltou a chover, né? Isso passou anos, né? E essa é uma coisa interessante, porque tem gente que diz, eu vou orar aqui para parar de chover. Mas o fato é, olha só o que o autor traz, e é muito profundo. O fato é que em Deuteronômio 11:17, fala a respeito de uma promessa, aonde Deus diz que se o povo caísse em idolatria, haveria sequidão. Então Elias aprendeu que Deus havia prometido fechar os céus sobre a terra se o povo persistisse na idolatria. Estava na palavra. Elias simplesmente orou aquilo que Deus já havia dito. Ele descobriu que é poderoso orar a palavra de Deus, pois ela sempre é a sua vontade. Então Elias tinha uma manha, Elias tinha um macete, irmão. E você precisa ter essa manha também. Nós somos sacerdotes cristãos, precisamos saber como a oração é respondida quando nós oramos a vontade de Deus. É o que o Novo Testamento nos ensina através do apóstolo João, que diz aí, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, quando eu peço algo, eu preciso conhecer a vontade de Deus, porque quando eu conheço a vontade de Deus, Deus nos ouve, irmãos.
É uma fraqueza fazer da petição o nosso assunto da conversa quando entramos na presença de Deus. Precisamos permanecer na presença dele até começarmos a perceber o que está no seu coração. Então, quando entramos na presença de Deus, nós precisamos identificar o que está no coração de Deus. Sabe por que a oração é uma prática muito importante entre um casal, entre uma família? Porque quando nós oramos, nós olhamos o coração do outro, se está triste, está forte, está caído, está ferido, está machucado, está enciumado. E diante dessa oração que não há, né, nós olhamos parcialmente, né, que não tem como haver máscaras, se somos sinceros diante de Deus. Quando estamos com Deus, também acontece o efeito do coração dele para conosco. Nós começamos a contemplar o coração dele, assim como ele contempla o nosso coração, e podemos perceber qual é a vontade dele. E daí, quando o ouvimos falar, seja através da palavra ou do seu Espírito, entendemos qual é a vontade de Deus, e quando oramos em harmonia com essa vontade, há grande poder na petição. Deus está disposto a ouvir-nos, expressar desejos, e ele geralmente se inclina a supri-los. No entanto, quando oramos aquilo que sabemos que é a vontade de Deus, estamos fazendo as orações mais poderosas. Você tem feito as orações poderosas, você tem orado de acordo com a vontade de Deus, ou você tem orado de acordo com a sua vontade? A oração é uma procuração que damos a Deus, dizendo: pode agir, Deus. Como se de certa forma, diz o autor, Deus limitasse a si mesmo a vontade expressa em cada indivíduo no que diz respeito aos assuntos do ser humano. Deus não violará a liberdade moral de ninguém, mas quando convidado, ele vai e faz e intervém. Por isso nós precisamos dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha na terra a tua vontade como é no céu, irmãos. Então veja que esta oração, ela precisa ser um encontro da vontade de Deus, e Deus aguarda que nós possamos liberá-lo para agir. Então Deus está esperando você liberar ele para agir na vida dos seus filhos, do seu casamento, da sua família, de acordo com a vontade dele, sobre o teu ministério, sobre a tua igreja, de acordo com a vontade dele. Ei, libera Deus para trabalhar, irmãos. Libera Deus para trabalhar, meu irmão, minha irmã. Libera Deus, começa a orar de acordo com a vontade dele sobre os teus filhos, sobre a tua família, sobre a tua casa. Não pede a tua vontade, mas descobre a vontade de Deus para o casamento, para as gerações futuras, para a obra de Deus, para o teu chamado. Começa a se conectar com a vontade de Deus e ora nessa vontade, para que seja liberado o reino sobre ti, para que seja liberada a vontade de Deus sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre o teu chamado, sobre a igreja que Deus te entregou, sobre a liderança que Deus te confiou, querido. Olha só, o rei Acabe havia levado Israel cada vez mais à idolatria. Ainda assim, a palavra de Deus ainda não havia se cumprido, até que Elias orou. A idolatria não estava acontecendo naquele momento apenas. A idolatria vinha se acumulando, até que Elias orou. A promessa já estava, mas ela só foi ativada porque Elias orou. Precisamos apelar às promessas de Deus em nossas orações. Em Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. A ansiedade, querida, ela é nossa inimiga, ela combate contra a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Me perdoe, desculpe. A melhor resposta para a ansiedade, então, diante de todas as nossas necessidades e petições, é a oração cheia de fé. Lancem sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ei, olha a promessa. Ele tem cuidado de vós. Então, por que nós não podemos usar essa promessa para nos apresentar ao Senhor e dizer: Senhor, eu confio que tu cuida de mim, eu confio que tu cuida dos meus filhos, do meu casamento, da minha família, das minhas finanças, do meu ministério.
Tu cuida de mim, Senhor, e Tu não cuida pela metade. E tudo o que acontece na minha vida, Senhor Deus, é propósito Teu. Por isso eu lanço a minha ansiedade, os meus medos, as minhas aflições. Uau, irmão! Uau! Como essa palavra precisa ser ministrada hoje. Como precisamos ministrar essa palavra para os nossos familiares, para as pessoas que estão aflitas, inclusive nos hospitais, porque há uma promessa de cuidado e precisamos orar, liberando esse cuidado, precisamos orar, crendo nesse cuidado, precisamos orar de acordo com a santa palavra. Não é preciso que fiquemos preocupados se Deus assumiu a responsabilidade por nossas necessidades. Quando estiver em sua presença, fale sobre o que perturba, mas lembre-se, não é com o Papai Noel que você está falando, você está conversando com o Pai Celestial. Ele responde, não por causa da urgência, mas por causa da intimidade no relacionamento. Uau! Pedir conforme sua vontade é eloquência para Deus. Você quer ser eloquente, você quer falar bonito para Deus? Falar bonito é pedir de acordo com a vontade dele. Amém? Vamos para o último modelo de hoje. Modelo 5 é a oração de intercessão de Moisés. Deuteronômio 9, verso 25 diz assim: Prostrei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor, dizendo, ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão poderosa. Ah, Senhor! Moisés, ele se apresentou a Deus para interceder, para pedir. Diz o autor, Moisés aprendeu o poder de orar pelas necessidades de outras pessoas. Essa oração é chamada intercessão. Ele implorou fortemente para que Deus mudasse de ideia quanto a destruir o povo rebelde. Então Moisés aprendeu a interceder, a pedir pelo outro. Sua oração não era baseada na extrema necessidade do povo, mas o seu argumento era a extensa misericórdia de Deus. A verdadeira intercessão coloca o intercessor entre Deus e o problema. Ela intervém em favor do outro baseada na fidelidade de Deus e em suas promessas. Quando nós, sacerdotes cristãos, estamos na presença de Deus, é muito fácil falar com Ele sobre os outros. Pais devem firmemente relembrar a Deus de sua aliança com seus filhos. Além disso, podemos trazer o doente, o oprimido, o deprimido, o pecador, a lembrança dele implorando em seu favor. Ei, pais! Entregue seus filhos, intercedam por seus casamentos, interceda pelos seus pais, interceda pelos pecadores, pelos deprimidos, pelos doentes, pelos oprimidos, irmãos. Deus nos chama para uma função sacerdotal primorosa. Inclusive, quando a gente olha para o sacerdócio do Antigo Testamento, um dos momentos e uma das práticas mais continuadas, uma das rotinas mais realizadas era a intercessão. O sacerdote passava boa parte do seu tempo intercedendo pelo povo, fazendo sacrifício em favor do povo. Como tem sido a tua intercessão, sacerdote? Um sacerdote que não intercede não é sacerdote. É claro que o melhor intercessor é o Espírito Santo. Porém, ele precisa de um sacerdote cristão, através de quem ele possa orar. Uau! Ele conhece tanto a mente de Deus quanto a verdadeira necessidade do indivíduo por quem estamos intercedendo. Ele faz com entendimento uma oração que está em completa harmonia com a vontade do Pai. Olha a vontade do Pai aí. Como alguém já disse, ele fala a língua do rei. Deixe que ele fale através de você quando você estiver na presença de Deus. Então, se nós somos chamados a sermos intercessores, a palavra chama o Espírito Santo de intercessor, mediador. Então, esse intercessor está dentro de você. Deixe que ele interceda, irmão. Comece a orar em línguas, a interceder em línguas, a fazer orações em línguas, porque a Bíblia diz que aquele que ora em línguas ora bem. Então, ele é um intercessor por natureza. Deixa o Espírito Santo usar. Aí você diz, pastor, mas eu não sei. Deixa o Espírito Santo, eu não sei, eu não tenho.
tem, irmão, está em você. Deixa Ele usar. Coloca um louvor, entre no Terra e Lar e comece a adorar e comece a interceder e deixa o Espírito Santo orar através de você. Aleluia. Precisamos nos guardar do egoísmo quando estivermos na presença de Deus. Como nossos amados serão salvos, como o avivamento se tornar realidade. É impróprio esperar que Deus intervenha em nosso favor se não estamos dispostos a falar com Ele sobre a intercessão. Nós precisamos liberar o agir, nós precisamos provocar o agir, nós precisamos declarar o agir de Deus. Não podemos ousar esperar que Deus responda a oração que não foi feita. Irmãos, se você está me assistindo até agora, coloca aí no comentário, hashtag, né? Não precisa botar hashtag não, bota essa frase aí, ó. Não podemos ousar esperar que Deus responda a oração que não foi feita. Olha a promessa de Jesus, peçam e receberão. Olha a promessa de Tiago, e nada tendes porque não pedis. Veja que essa promessa está de acordo com a vontade. Essa promessa fala daqueles que orarão à vontade de Deus. Então, meu amado irmão, o último modelo de hoje nos ensina que intercessão é eloquência para com Deus. Você quer ser ouvido por Deus? Você precisa ser eloquente. Vamos relembrar aqui para a gente finalizar o dia de hoje? Então, a primeira, você quer ser eloquente para Deus? Honestidade é eloquência. Você quer ser eloquente para com Deus? Confessar é eloquência. Você quer ser eloquente para com Deus? Submissão é eloquência. Você quer ser eloquente para com Deus? Pedir conforme a vontade dele é eloquência. Você quer ser eloquente para com Deus? Interceder é eloquência. Amém? Oh, glórias! Na próxima semana, às 10 horas da manhã, a gente libera o próximo vídeo com os outros 5 modelos de oração. Mas já começa exercitando essa semana aí, aliás, começa agora. Eu te convido a passar um tempinho agora com Deus e a exercitar a oração conforme os modelos que a gente conversou aqui, onde você confesse, onde você interceda, onde você busque a vontade dele. Aleluia! Deus te abençoe, querido. Deus abençoe você. Deus abençoe a tua casa, tua família. Eu te espero logo mais às 18 horas para nosso culto online, aí só na plataforma do Facebook. Deus te abençoe. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre ti, em nome de Jesus.